Eu sempre fui católica, né? Mas assim, costumava frequentar os sacramentos por obrigação. Tive também uma pequena fase de revolta na adolescência, de querer fazer outras coisas, né? Não queria saber de missa, nada. Mas assim, minha mãe sempre foi bem firme comigo, então não era uma opção muito não ir na missa, né? Mas, de qualquer forma, eu só ia na missa. Então, eu tive uma fase um pouco revoltada, né? De outras coisas. E aí, mas também muito cedo isso aconteceu e muito cedo eu vivi um processo assim maior de conversão, que é aquele marco que a gente fala, né? Então, assim, foi através da renovação carismática bem cedo, eu tinha 14 anos. Conheci grupo de oração, retiros, não sei se vocês já frequentaram. Cara, que legal. Mas eu achei massa a história dela, que eu tive uma fase revoltada. Pô, parei de ir na missa diária. Fui na missa só domingo. Não era diária, não, era só domingo. Parei de me confessar 3 vezes a semana. Não, quem me dera que eu fosse na missa diária. Não, que legal, mas eu acho que é o certo. Eu quero que minha filha seja assim. Eu nunca me desviei totalmente, assim. Tá vendo? De Mais fato. um ponto pra ela estar no seu balé. Isso. Olha. Eu me desviei. Tá certo, Eu me desviei. Parou de ir na missa? Não, eu só ia brava. Eu ia brava. Puxa vida. Eu ajoelhava, né? Eucaristia. Mais ou menos. Tô brincando, e aí? E aí foi quando eu tive um grande processo de conversão através da renovação carismática, comecei a frequentar grupo de oração, e aí eu já fui para um outro lado, que eu fiquei muito assim, né, alucinada, só queria saber de Jesus, de adoração, de missa, de retiro, de músicas, né, eu não escutava mais música secular. Aí eu fui assim para um outro extremo também, né? Mas tu fez acampamento também? Não, nunca fiz acampamento. Pô, tu era da renovação, não fez acampamento, Nunca cara. fiz, mas vocês já vão entender por quê. E aí, nesse processo todo, eu conheci uma comunidade, não sei se vocês já ouviram falar, a comunidade de Irmãos de Assis. É uma comunidade de vida e aliança, de missionários, né, que moram na comunidade, entregam toda a sua vida. Enfim, e eu com 15 anos eu conheci a comunidade e comecei a fazer parte da comunidade. Fui morar na comunidade com 17 anos. Caraca, Foi meu. muito louco. Caraca. Foi muita coisa. Fui E morar tua família, desculpa. Pô, Não, foi bem tudo bem, turbulento. filha, pode ir. tá Não, tranquilo. muito ao contrário. Ah. Porque quando eu comecei esse processo de conversão, hoje, olhando pra trás, né? Eu vejo que foi um pouco assim, eu tive um certo desequilíbrio ali naquela fase inicial, sabe? Foi bom, graças àquele momento eu tô aqui hoje, mas, né, de certa forma, algumas coisas poderiam ter sido melhor orientadas. Então, por exemplo, eu não queria conviver com ninguém, porque eu achava que as pessoas eram mundanas e eu não queria fazer parte disso. Eu só queria saber de Jesus, de pessoas católicas, enfim. Ixi, não é pra andar comigo. Não ia. Então, eu fiquei muito assim também. Eu fui pra um outro extremo, sabe? Então, essa fase já foi difícil com a minha mãe. Ela já não entendia, porque eu era uma adolescente, né? E aí, como assim você não escuta mais qualquer música? Como assim você só quer usar camiseta de retiro? Como assim você só quer saber de grupo de oração, né? Então, Mas só um pouquinho, essa comunidade, ela existe aqui em Campo Grande? de Campo Grande. Cara, cara. Eu nunca ouvi falar também. Irmãs de... Irmãos de Assis. Irmãos de Assis. Isso. Mas é uma comunidade, tipo assim, a diferença deles da Boa Nova... É igual a Boa Nova. É a mesma coisa. Tá. Mas por que você foi morar lá? Só que, Como assim? então... Porque só a Boa que Nova não é A Boa Nova geográfica. não tinha, Não, mas no começo era, né? Tipo, chama Comunidade Vida e Aliança. Aí a Comunidade Aliança, as pessoas fazem parte, mas moram nas suas casas, trabalham normal. Comunidade Vida, Vida, você vai morar lá. Vida vai morar lá, deixa Então, tudo. diferente. Canção Deles, Nova, por exemplo, a Boa Canção Nova é só Nova. aliança, ó. Por exemplo, Canção Nova. O pessoal mora na Canção Nova. Isso. Sim, é. Mas Não, assim, isso, é a o mesmo Canção Nova- carisma. Canção Nova eu sabia, mas eu... É no estilo da Canção Nova, isso que eu É tipo isso. Entendi, É igual, entendi. tipo isso, mas menor, né? Essa estrutura. Enfim, então foi um processo delicado com a minha mãe, né? Comprei essa briga. Fomos falar com o bispo na época, que era o Dom Vitório, pra me autorizar, porque eu era menor de idade, né? Nossa. Deu certo, fui morar na comunidade, fiquei lá por 17 anos. Ela saiu ontem. Acabei de sair, cheguei aqui. Tirei ela faz 2 dias. Caraca. Não, então assim, minha juventude toda... Dei Katy Perry pra ela faz 1 semana. Cara, que legal, velho. Mas peraí, mas aí você conheceu o seu marido lá? Sim, foi lá. Ah, Mas assim, então eu ele também também era da comunidade. Ele era. Irmãos de A gente Assis. fazia parte da comunidade, mas não no sentido de ser celibatários, assim. A gente tava lá... Tem casais também nessas comunidades, enfim. Sei. Então eu sabia que eu tinha um chamado para o matrimônio e na minha cabeça eu ia realizar ele dentro da comunidade. Porque pra mim, na época, eu ia morrer lá, né? Não tinha outra possibilidade na minha vida.
E aí eu fiquei lá por todos esses anos, passei toda a minha adolescência, o resto da minha adolescência, toda a minha juventude, todas as minhas fases lá, vivi muitas experiências, assim, missionárias muito fortes, né? Foi uma entrega total mesmo na minha vida, a gente não trabalhava, assim, fora, né? Tudo que a gente vestia, comia, tudo era doação, tudo providência. Então, assim, foram anos maravilhosos, que eu tive muitas experiências muito loucas e que me fizeram ser quem eu sou hoje, sabe? Eu sou muito agradecida a Deus por essa fase. Até que chegou o momento de sair, né? Eu conheci meu marido lá em 2014, a gente se conheceu num retiro que a comunidade promovia, que se chamava Rumo ao Céu. Mais ou menos como um acampamento. Mas não era, não com a estrutura do acampamento, né? De provas e tudo mais. Era um retiro mesmo, né? De 3 dias, que as pessoas vão lá e ficam lá, dormem lá. Um retiro muito forte. E o Bruno, né, hoje meu marido foi fazer esse retiro e através desse retiro ele se encantou com a comunidade, começou a fazer parte da comunidade. O retiro é um retiro de 3 etapas, né? Na primeira etapa ele foi com uma namorada, aí na segunda etapa ele já não estava com a namorada, e na terceira etapa ele estava apaixonado por mim. Nossa. Tipo isso. Ele se encantou pela comunidade. Pela comunidade. A comunidade. Caraca. E aí, assim, a nossa história também é muito louca, gente, porque ele começou a gostar de mim lá em 2014, falou comigo, mas só que eu era assim, eu dentro da comunidade eu ocupava um cargo de liderança, né? Eu era formadora, eu era liderança, parte do conselho, né? Então, assim, eu tinha muito receio dessas coisas. Tipo, ele era um jovem que estava chegando na comunidade. Como que eu ia me relacionar com ele? Eu ficava naquela, né? Então, no início, eu ignorei bastante o que ele falava, porque eu achava que ele estava só empolgado e tudo mais. E o tempo foi passando. E aí, eu comecei a perceber que, de fato, ele tinha um sentimento genuíno, né? Eu também comecei a gostar dele. A gente ficou naquela, mas a gente tinha várias regras na comunidade. Não era simplesmente assim, gosto de você gosta de mim, vamos namorar, né? A gente tinha todo um processo de formadores. Que é o certo, né? Tinha formulário, né? Não, era muita burocracia, gente. Isso. Reunião com o bispo. Era tipo isso, era bem louco o negócio. Nossa, que loucura. A gente teve que esperar 1 ano pra gente poder rezar 40... Não, sério. Lá, antes de você namorar, você tinha que rezar 40 dias com a pessoa. Tipo, era uma oração de 40 dias pra vocês se conhecer, rezar junto, não podia nem pegar na mão, nada. Depois desses 40 dias, você começava a namorar. Eu sou Bruno. Desculpa. Essa imagem não sai da minha cabeça. Deus falando com o Bruno, ele rezando, né? Fala, Bruno, essa não é pra você. Aí ele troca, essa também não. Agora sim, Bruno. Agora é essa. Então Mas foi peraí, um processo. mas ele já, quando ele foi fazer o retiro, ele era da comunidade. Não, ele não era, ele entrou depois. E foi conhecer Ele foi fazer o retiro, uma pessoa aleatória que foi fazer o retiro. Que namoravam. A comunidade que fazia o retiro, né? E ele foi fazer. E aí, depois de um tempo, ele começou a ficar na comunidade. Então, ele era uma pessoa, assim, digamos, católico, mas... Normal. Normal. Uma pessoa normal. Ela que disse. Eu só quero deixar registrado que ela que disse. Era isso, era mais ou menos isso. Entendi, legal. Mas aí ele pegou e ele namorava... mas o namoro dele era... Era normal, excelente. Não, porque é complicado falar normal, porque era esse namoro do mundo. Era isso. Legal, entendi. Era. Legal. Aí ele foi também passando por um processo de conversão, até que ele resolveu que ele queria algo mais e entrou na comunidade. Começou todo o caminho, todo o processo. E aí... Cara, mas que bênção, de verdade. Foi. Que bênção que vocês estavam lá e que bênção que Deus fez esse chamado pra ele. Sim, não, foi. Legal. A gente é muito grato a Deus por todo esse processo. Porque, assim, claro, foram anos de muitas renúncias que nós dois vivemos, né? Muitas renúncias, muitas dificuldades, né? Não é fácil uma vida missionária, assim, né? Mas, assim, tudo que a gente tem hoje, nossa família, tudo a gente deve a esse momento, né? A todos esses anos. Então, depois de 1 ano, a gente começou a rezar 40 dias. Depois desses 40 dias, a gente começou a namorar. E nós namoramos 3 anos e alguma coisa e a gente nunca beijou. A gente só pegava na mão. Legal. Nem selinho, nada. Nosso primeiro beijo foi no altar. Foi quando a gente casou. Acho que minha filha eu quero levar pros caminhos. Muito legal, concordo. Plenamente. Cadê o formulário do balão? Onde que eu conheço? Assina onde aqui? E aí foi assim, a gente namorou e a gente casou. Nosso primeiro beijo foi no altar. E a gente ainda era missionário, né? Éramos ainda membros da comunidade. Depois que a gente se casou, eu acho que... A família
Começou a aceitar depois de um tempo? Assim? Foi, começou. A minha mãe, depois que eu morei lá, óbvio, né? Ela teve que deixar eu morar lá. Mas assim, passou assim, acho que menos de um ano, ela já tava super encantada com a comunidade, começou a frequentar, ficou tranquila, assim. Inicialmente nenhum pai e mãe quer, né? Porque assim, é uma entrega total, né? Sim. Mas assim, depois eles não entendem, veem que é o melhor, né, e tal, então ficou tudo bem, assim. E aí a gente fez todo esse processo, todo esse caminho, nos casamos e aí depois de alguns meses de casamento, o Bruno começou a sentir que não era aquilo que ele queria, não era aquele modelo de família que ele queria viver, né? Porque dentro da comunidade, como missionários, como membros, né? Nós precisávamos nos submeter àquelas regras, né? O jeito que a comunidade vivia, então... por exemplo, a gente teria que viver de acordo com os horários da comunidade, com as missões da comunidade, né? Nosso cronograma de vida seria pautado pela comunidade. Sim. E ele não estava se sentindo confortável com isso. Eu fiquei muito desesperada, porque eu achava que a minha vida ia ser ali para sempre, né? Eu não tinha essa visão de que outras coisas podiam acontecer. E aí ele foi ficando numa crise e até que ele decidiu sair da comunidade. Foi, eu acho que uns 6 meses depois que a gente casou. E bem quando ele saiu... Antes ele ia poder casar com ele. Entendi. Tinha isso também. A gente não podia casar se ele fosse de outro lugar. Entendi. Aí ele ficou. Não perseverou, hein? Foi. Agora são 40 dias de oração, né? Um ano de espera, né? Pelo amor de Deus. Brunão foi político. Foi. Deu fez no meio de campo ali e tal. Inventou muita coisa. Enfim, e aí ele saiu, eu fiquei ainda na comunidade. Quando ele saiu, eu engravidei da nossa filha, Sara. E daí foi... Não, eu vou dizer bem a verdade pra vocês, gente. Não foi um processo nada fácil pra mim, pra ele. Porque eu ficava meio que dividida, né? Porque a comunidade era quase que um casamento pra mim. Eu tava casada com outra pessoa que não era da comunidade. A gente ficava naquela, né? Então, pra mim, foi muito difícil, assim. Foi uma época bem complicada. E eu tava gestante. Então, assim, hormônios, sentimentos à flor da pele, né? Eram muitas coisas. E eu não conseguia visualizar a minha vida fora da comunidade, mas ao mesmo tempo eu estava casada, né? E eu precisei de muita orientação nessa época para poder entender o que estava acontecendo, né? E aí, né, depois de muito choro, sofrimento, porque não foi fácil, a minha filha nasceu, a Sara, ela tem 2 anos e 8 meses, está lá com meu marido agora. E depois que ela nasceu, quando eu vi ela pela primeira vez, assim que ela nasceu, eu olhei no olhinho dela e falei, gente... Eu não quero mais saber de nenhuma missão fora, eu não quero mais saber de nada, Ai, dá até vontade de chorar. Eu não quero saber de evangelizar multidões, porque eu entendi que o meu chamado era aquele, sabe? Cara, bonito. Nossa, que lindo, legal. muito bonito isso aí. E aí, só que eu não sabia como eu ia fazer isso, né? Porque dentro da comunidade eu tinha muitos cargos, como eu falei pra vocês. Eu era, né... E inclusive nessa época eu tinha sido até nomeada, né? Pela nossa fundadora, que hoje já está morta, que é a Arlene. Como cofundadora. Então, eu tava assim, era ela e eu, sabe? Então, era um alto cargo. Desculpa a inscrição, ela faleceu por... Foi Covid. Ah, cara, eu já ouvi falar dela. Arlene Domingo. Provavelmente vocês já ouviram falar dela. Eu já ouvi falar dela. Aí, mas eu não sabia que ela era fundadora dessa comunidade. Na última JDJ, né? Foi a comunidade que hoje, não sei se vocês conhecem, que coordena a ALPA, o Lar do Pequeno Assis. É um projeto social no Tiradentes. Então, assim, já que legal. É bem conhecido, assim, sabe? E aí, enfim, né? Eu não sabia como eu ia fazer isso, porque eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O meu marido, em momento algum, ele nunca me pediu pra sair, ele nunca me pediu, não, eu quero que você escolha a mim, sabe? Nunca fez isso de verdade, nunca fez. Ele queria, na verdade, que a gente conseguisse conciliar as duas coisas, porque ele sabia que tudo era importante, né? Só que aí, o nosso diretor espiritual, que é o padre Rosenei, que inclusive é padrinho da Sara, da minha filha, vendo toda a situação, eu rezava, pedir para Deus me dar uma luz, o que eu ia fazer, porque a comunidade esperava muito de mim e ao mesmo tempo eu já não sentia que eu estava, né, disposta para aquela missão, que era aquilo que eu ia fazer para sempre, né? As coisas tinham mudado, as prioridades eram outras. E aí o padre Osnei um dia foi na minha casa, atendeu a nossa confissão, minha e do Bruno, né? Conversou comigo e eu chorei, expliquei tudo para ele, tudo que estava acontecendo. Dentro disso aconteceram muitas coisas, assim, ruins, né? Enfim, entre eu e a comunidade, por esperarem muito de mim mesmo, sabe? E aí o padre olhou pra mim e falou, Deise, você tem que sair da comunidade, você não pode ficar, porque você tem um chamado, você se casou, né? Esse é o seu primeiro chamado, essa é a sua primeira vocação. E se hoje vocês não estão caminhando juntos dentro da comunidade, não existe isso de você ficar e ele não tá, né?
A sua consagração foi feita no altar, junto com o Bruno. Então, você está consagrado pelo matrimônio e você precisa viver essa missão. E aí, foi muito difícil, porque, gente, eu estava lá há 17 anos. Era uma vida, né? Uma vida, cara. Então, foi a decisão mais difícil da minha vida. Foi ir lá falar com a Arlene, né, com a nossa fundadora, que eu ia sair. E, ao mesmo tempo, foi muito libertador. Porque depois que eu tomei essa decisão, com todo o sofrimento que implicou essa decisão, toda a renúncia, né, naquele momento foi muito difícil, mas eu abri os horizontes, assim, para outras coisas, sabe? Parece que eu não sabia que tinha vida lá fora, sabe? Sei. Que tinha outras possibilidades de ser católica, de viver a minha fé, né? Que eu ia sair da comunidade, mas eu não ia sair de Deus, vamos dizer assim, né? Não ia sair da igreja.